Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, tipo assim, é nossa língua. Vamos ao tema da aula, adequação linguística de acordo com o contexto. A habilidade do currículo paulista, professores, deem um print na tela, EF 69 LP 55. Eu sou a professora Andreia e eu vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professoras que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine. Continuaremos com as nossas aulas sobre variedade linguística e hoje teremos aí uma surpresa no final da aula, tá bom? Então, continuando, temos aí objetivos da aula. Ler e analisar tirinha de humor, a fim de inferir sentidos a partir da linguagem utilizada pelos autores. Desenvolver as habilidades de leitura e interpretação de texto não verbal, ok? Esse material, então, ele está adaptado, né? A partir da aula 5, sequência 2, o caderno Aprender Sempre, volume 1. Temos aí o site. Caso tenha algum aluno que por algum motivo não tenha o material, pode acessar e baixá-lo, tá bom? Iniciando aí com a nossa perguntinha, bem parecida com a que fizemos nas outras aulas, tá? Para vocês responderem. Então, pensem. Quando você está conversando com alguém da sua família, com seus amigos ou com algum desconhecido, você usa o mesmo vocabulário ou alterações na fala? Dê exemplos. Tá? Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá? Vamos lá, Elaine. Vamos lá. O Igor Gabriel, da Pro Terezinha, disse que ele usa outro vocabulário. O Júlio César, da Pro Alexandra, falou também que há alterações na fala. O Daniel, da Provânia, colocou que ele não utiliza o mesmo vocabulário, né? Com um amigo ele fala gíria. O Gustavo, da Pro Nara Regina, falou que usa uma linguagem mais informal. A Isadora da Proidineia falou que ela fala com educação. Boa, né? O que mais? Ó, a Juliane colocou um bem legal aqui, que eu até ia comentar. Sim, tipo em casa é mãe, pai, ela utiliza senhor e senhora, que não é tão comum mais hoje em dia, né? Geralmente usa você, né? Em casa a minha mãe pegava bastante no pé, principalmente com os avós também. É senhor e senhora, nada de você. Mas você sabe que eu não chamo meu pai e minha mãe de senhor e senhora. É engraçado, né? Eu chamo de você. Mas todas as outras pessoas, ou por conta de hierarquia, ou por conta da idade, eu chamo de senhor e senhora. Engraçado, né? Sim. É aquilo que a gente tem comentado nas aulas, né? O contexto, a região, tudo isso vai influenciar no modo como falamos. Tem mais alguma aí que você queira comentar? Acho legal. O Pedro Henrique, da Pro Maria, disse que muda bastante por questão de afinidade. Sim. Né? Por exemplo, um casal, né? Namorados vão ter um vocabulário específico ali, também dependendo da situação muda, né? Se tiver bravo,
Ou bravo é uma situação. Existem uns dizeres que começam assim com ursinho, gatinho, e depois vai mudando, o bicho aumenta, né? Sim, bem isso mesmo. Então, vamos lá, continuando. Temos aí uma tirinha, que ela está na apostila de vocês, tá? Um amor tipo assim. Vamos lá fazer a leitura. Tipo que eu conheci uma mina bonita, tipo muito. Ela era tipo que gente fina, aí tipo que eu fiquei interessado. Conversamos tipo umas horas, tipo que acabamos, tipo que namorando. Quanto tipo, né, gente? Ó, observem aí a repetição, né, do tipo, a expressão facial do garoto e da garota, como eles estão, o corpo deles, né, vamos focar nessa questão também. Ao fundo, né, como é que tá aí esse fundo? Então, temos esse azul em destaque, ali à esquerda, duas nuvens, né? No final, a gente tem esse coraçãozinho também em destaque. Vamos observar tudo isso. Então, temos aí a linguagem não verbal, né? Que seriam as imagens, as cores, e a verbal, que é a parte escrita, tá? Observe que a gente tem uma tirinha. Então, geralmente as tirinhas estão em um contexto informal, né? Mais para lazer, uma leitura mais divertida, tá? Aí, nós temos a pergunta A. Explique o humor da tirinha. O que é interessante a gente pensar nessa pergunta é que toda vez que se fala sobre humor, as pessoas pensam em riso, né? Eu tenho que rir. E às vezes o aluno não encontra graça ali, motivo de riso, e ele acredita que não tenha humor, tá? Então, o que é humor quando a gente pergunta nas questões? É uma quebra de expectativa, ou seja, eu estou fazendo uma leitura e eu espero que aconteça determinada situação, porém essa expectativa é quebrada, ocorre algo incomum, tá? Então, a partir dessa explicação, quero que vocês respondam aí de que modo que se dá humor nessa tirinha que nós lemos. 1 minutinho para vocês responderem. Bom, Elaine, o Matheus da Procélia disse que ele fala tipo a cada frase, que ele fala toda hora. O Eric da Proluísa, que ele fala toda hora, ele faz uma pergunta, né? O Igor da Proterezinha diz que ele fica sério. O humor, Adriele da Promaria Isabel. O humor está na personagem sempre falar tipo. Isso, muito bem. Então, compartilhem aí a resposta para eles, por favor, na tela. Então, o humor da tirinha consiste na repetição do termo tipo, que evidencia a alegria do garoto e um vício de linguagem. Eu estava olhando aí as minhas aulas e eu vi que o meu vício é o né. É? Eu coloco né, tem um outro que eu não lembro agora, mas o né é bem forte aí na minha fala. Tá? Então, retomando, né, o humor, por conta dessa quebra de expectativa, embora seja um texto informal, a gente não espera que tenha tanta repetição do tipo, né? Ele tá tão alegre que ele fica ali tipo, tá bom? Aí nós temos aqui, retomando essa questão de norma padrão e linguagem coloquial. André, você pode fazer a leitura da norma padrão, por favor? Vamos lá. Como o próprio nome diz, é quando utilizamos a língua a partir de um modelo estabelecido como correto. Encontramos esta variedade na escrita de documentos, livros, em jornais impressos e televisionados, na maioria dos programas de TV, em entrevistas de emprego e outros.
Linguagem coloquial, empregada em situações informais de comunicação, situações estas que não exigem tanto rigor com as regras da língua. Isso, nós comentamos ontem, né, um pouquinho sobre a norma padrão, eu comentei sobre a questão de uma consulta médica, né, então temos essa necessidade de termos um padrão, né, para que a gente consiga se comunicar aí de forma clara entre todos. E também, como vimos que a língua é dinâmica, há situações em que exige menos formalidade, né, tá bom? Aí temos a perguntinha B para vocês. As palavras tipo e mina são próprias da norma padrão da língua? Sim ou não? Aí, a partir disso, vocês vão dizer. Por que elas funcionam no contexto da tirinha? Ok? 1 minutinho para vocês. Vamos lá, Elaine. O Matheus colocou tipo e mina não são norma padrão porque são gírias. Aí a Producineia colocou não são, pertencem à linguagem coloquial e funcionam para acentuar o humor. Aí o Pedro colocou assim da Provânia, sim, porque ele é jovem. Então eu entendi o que ele quis, né? Que mais? É uma maneira, o João Henrique da ProSandra, é para se expressar de uma maneira, eu acho. Legal. Ontem a gente falou um pouquinho sobre essa questão da idade, né, que vai interferir também no modo que falamos. Então coloquem a resposta aí para eles, por favor. Vocês responderam certinho. As palavras tipo e mina não fazem parte da norma padrão da língua, mas sim de uma linguagem coloquial. Por isso, elas funcionam no contexto da tirinha. A tirinha tem esse tom de informalidade, né, o gênero, e o que acontece ali nela, ou a situação, também é uma situação informal, tá? Então, por isso que está adequada aí a este contexto, ok? E representando os adolescentes, né? Perfeito. A fala dos adolescentes, né? Isso, muito bem. Aí temos mais duas variedades que nós vamos ver, ok? Variedade social. Vou fazer a leitura para vocês. E aí depois a gente vai ter aí uma surpresa. Vamos lá. Variação social. Ocorre de acordo com as características socioculturais, ou seja, a cultura de determinada sociedade, compartilhadas pelos falantes, classe socioeconômica, idade, profissão, interesses, entre outros. Então, ali dentro de um espaço social, nós vamos ter uma característica específica e, a partir disso, a língua vai se adequar. Então, temos um exemplo aí, mais da fala dos skatistas, tá? Então, vamos lá. Me perdoem se eu falhar aí no inglês. Fui mandar um frontside board slide no corrimão, mas me atrapalhei e tomei uma vaca. O Tru veio me dar uma força. Olha, observe como é bem diferente aí esse contexto que nós temos, tá? Aí temos aí, ó, o significado, né? Então, o primeiro lá, o número 1, manobra de skate. O segundo, a pessoa caiu, né? E o terceiro é um amigo. Então, dentro desse contexto, a língua se adequou e tivemos aí uma variedade. Depois temos a situacional, dentro de uma situação específica. Então, essa variação está relacionada à situação de comunicação, isto é, modo da língua em que o falante se comunica, o contexto, como nós vimos lá, o contexto do menino apaixonado, né, que ele conhece a garota. Com quem ele está falando, que é o interlocutor, além da intenção que se tem ao comunicar a mensagem. Exemplo, temos aqui uma situação específica, um colaborador de uma empresa. Ele poderia falar assim, e presta aí o carro? Será que seria adequada essa
situação aí de uma empresa, empregador, né, e colaborador? Ou a segunda opção, caro diretor, venho requerer o uso do carro por nosso departamento esta semana. Então, observem, aquilo que eu tenho dito muito para vocês. Dentro de um contexto, a primeira fala estaria incorreta. Então, a gente poderia falar, sim, que dentro desse contexto, o uso está inadequado da língua, tá? Porque não cabe no contexto. Então, o segundo estaria adequado para a situação de formalidade ali. E aí, para a gente deixar essa aula aí mais animada, né, com um sentido assim mais palpável, eu convidei para falar com a gente o Leandro Rodrigues. Leandro, tudo bem? Tudo bem, professora Elaine? Tudo bem. O Leandro, ele é nosso operador de mídias aqui no Centro de Mídias, nos ajuda bastante. E ele tem aí uma outra profissão também. Ele é um fotógrafo do surf. E aí eu convidei ele para falar para a gente um pouquinho sobre as gírias dessa área, o contexto, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem atentos ao vocabulário, tá? Leandro, se apresenta pra gente aí, eu já dei uma prévia, né? Por que você entrou nessa área das mídias e fotografar o surf? O que te levou a isso? Aloha, galera, tudo certo? Meu nome é Leandro Rodrigues, eu sou fotógrafo, cinegrafista, trabalho com audiovisual já há algum tempo e gosto muito da natureza, né? Isso me veio a fazer também, estou estudando biologia, quero sempre estar mais perto da natureza e poder registrar esses momentos, essa parte tão esquecida às vezes, né, pela maioria das pessoas que acabam tendo uma vida corrida e não podem curtir a natureza como eu acho que todo mundo deveria. Show de bola, hein? A questão da biologia, na verdade, era uma das formações que eu tinha vontade de fazer também. E eu quero, né? Tenho vontade. Eu acho super legal também esse contato da natureza. Reviva a gente, né? Anima muito. Demais. E aí, Leandro, pensando nessa questão, eu separei aqui algumas perguntinhas para você. Então, a primeira seria, tem alguma gíria que era utilizada na área do surf específica e hoje não é mais utilizada? Eu acho que assim, num contexto geral, a sociedade vai mudando a forma de falar, né? Então, eu não diria que só no contexto do surf em si, mas a gente vê gírias que eram faladas nos anos 80, que hoje você fala, até faz com que você fique mais velho perante um adolescente, assim, que nunca ouviu falar, e se ouviu foi dos avós, né? Então, acho que a sociedade vai se moldando quanto a isso. Acho que não é algo específico do surf, assim, em si. Sim, legal esse comentário dele, quando eu estava montando uma aula, é uma dessas aí. Eu mandei mensagem para minha sobrinha e falei assim, ô Bia, essa gíria aqui ainda é utilizada? Eu não quero pagar mico lá. Me falei, me atualiza, né? Minha sobrinha tem 18 anos. Bem legal esse seu comentário. Aqui mais uma perguntinha. Se você já esteve em algum contexto que você utilizou alguma gíria do mundo do surf que era inadequado ou vice-versa, aí o pessoal ficou assim, o que o Leandro está falando? Eu acho que assim, essa questão da gíria, a gente tem que saber a hora de usar, né? Porque senão pode parecer uma falta de respeito, dependendo da ocasião. A pessoa pode entender, interpretar de outra maneira. Então, eu, por exemplo, eu tive uma educação que meus pais na escola era muito cobrada eu falar de uma maneira correta o português, né? Mas é claro que entre amigos a gente vai falar de uma forma mais despojada, assim. Mas eu acho que nunca... eu sempre me fiz entender, assim, o que eu estou falando, sabe? E tem horas também que você está contextualizado numa situação que se você fala tão correto, você também pode, né, ser mal interpretado. Sim. Então você tem que ter esse jogo de cintura para cada situação, você ser bem entendido e passar da melhor maneira possível, né? Muito bem, muito legal. A maioria das expressões que eu pesquisei, elas vêm do inglês e do havaiano, né? Você pode contextualizar isso um pouquinho para a gente? Por quê, né? Sim, o surf, ele tem uma origem, assim, que é das Ilhas Polinésias, assim, da região central da Ilha Polinésia, e chegou ao Havaí, né? Do Havaí,
foi um nadador agora que eu não me lembro o nome, fica até para vocês pesquisarem aí, galera, que isso é muito bom. Eu lembro, o primeiro nome dele é Duque, e ele era um nadador havaiano que disputava Olimpíadas, competições internacionais, e todos os lugares que ele ia, ele levava a prancha dele de surf. Então, dessa maneira, ele foi difundindo o esporte ao redor do mundo. E, naturalmente, né, o Havaí sendo um estado americano, os Estados Unidos é um país que sabe muito bem explorar, divulgar suas marcas, a sua maneira de pensar. É inevitável que as gírias sejam de origem da língua inglesa, né? Sim, então, acho sim. que é por isso que a gente mantém essa maneira de falar nesse mundo, nesse meio. Legal. Observem aí, como o Leandro falou, mesmo sendo inglês, aqui no contexto dentro do Brasil, se faz entender, né? Porque dentro do contexto está adequado, tá bom? Pensando sempre nessa questão, adequado, contexto, qual a situação, quem fala, para quem eu falo, tá bom? Focando sempre nisso. Tem alguma gíria que você mais curte aí? É legal, assim, como eu comecei aqui a minha apresentação, aloha, né? Aloha é uma saudação, como se fosse um olá, ou até usada para despedidas também. Só que é uma palavra sagrada, né, no universo havaiano, tem toda uma contextualização espiritual, que eles são muito devotos aos deuses, a essa gratidão, né, retribuição. Eu acho muito legal, e você percebe que é quase que um lifestyle, assim, é quase um estilo de vida das pessoas que vivem mesmo o surf, sabe? Que agradecem a natureza por ter essa oportunidade, retribuem, entra até questão socioambiental, né, envolvida, de você respeitar a natureza, de você ver que a gente é passageiro e ela vai ficar, né? Então eu gosto dessa aloha. Irado, né? Irado, putz, isso é muito irado, eu uso bastante. Brother, que é difundido pelo surf também, a gente acaba usando mais, até sem perceber muitas vezes. Legal. Amei essa questão que ele falou do aloha, aquilo que eu comentei com vocês. Língua é cultura. Eu nunca imaginei que fosse apresentar assim tanta coisa. Muito legal, gente. Olha quanta informação uma única palavra traz para a gente, como é interessante. Por isso que a gente tem essa importância de conhecer a língua, né? Não é simplesmente saber um grande número de palavras, né? Não, você saber contextualizar o que isso significa dentro desse contexto. Eu adorei. Nossa, show de bola. Deixa eu ver se a gente tem tempo ainda, acho que temos aqui. Específico, assim, dentro da fotografia, tem alguma gíria assim, que vocês utilizam bastante? Você pode comentar com a gente? Eu acho assim, dentro, por exemplo, tem a fotografia de surf que é feita dentro do mar, né? Então você acaba usando o mesmo linguajar, às vezes até para se proteger, né? Porque, a mesma onda que está vindo, que vai sair varrendo todo mundo que estiver mal posicionado, vai afetar o fotógrafo também. Então você acaba falando a mesma língua do surfista. Que nem essa questão de varrer, a onda passa, às vezes você não vê, você não está esperando, ou você está levantando para respirar de uma outra que veio e você é varrido literalmente, você sai regurgitado pelo mar ali. Então, nessa busca pelo bom posicionamento, por respeitar também o surfista que está vindo, que está naquele espaço, que é muito importante até para outros surfistas, não rabiar, não tomar a posição do outro que está na prioridade, a gente acaba usando das mesmas palavras, expressões, para ter uma maneira de respeito e sobrevivência ali dentro. Né? Legal. Muito obrigada, Leandro. Eu que amei. agradeço. Muito, muito, muito legal mesmo. Fiquei apaixonada, gente. Legal que dá uma cara nova, né, para a aula. O compartilhar do conhecimento, fotógrafo, língua, apesar que a fotografia faz parte totalmente da linguagem, né? Não tem como. Com certeza, é uma forma de linguagem. Muito legal, obrigada mesmo. Andréia, né? Equipe, produção, pais, alunos que estiveram conosco. Espero que vocês tenham gostado. Deixem lá no Instagram, avaliem a aula.
Deem sugestão, fala assim, você poderia trazer tal pessoa também, ou traz o Leandro de novo. Com certeza a gente vai trazer, né, para compartilhar essa informação aí, tá bom? Então, até a próxima aula, terça-feira. De novo, espero que tenham gostado, um bom final de semana para vocês e até mais.